Vamos louvar a Ele, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Vamos cantar. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Mais uma vez. Uma coroa a trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Amém. Vem me salvar, me ajudar a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais
pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Mais uma vez do início. Vem me salvar, me ajudar a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiar. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Amém. Graça e paz, igreja. Muito feliz de estar aqui mais uma quarta-feira junto com os irmãos para darmos continuidade ao livro Graça Futura, do autor John Piper, aonde hoje vamos estudar um pouco mais do livro, capítulo 4 do livro, e intitulado esse capítulo de A Vida que Resta é a Graça Futura. O autor, John Piper, ele inicia o capítulo 4 com a seguinte frase: a única vida que me resta viver é a vida futura. E ele nos mostra que o que passou, é passado, já não pode mais ser mudado, nem o próprio Deus pode mudar o passado, porque já passou. E ele deixa bem claro que, independente de quão preciosas foram as bênçãos recebidas nesse passado, se ele não tiver uma promessa de mais, ele estava acabado. E que a sua esperança pela bondade futura e pela glória futura é a graça futura. E será que podemos identificar no Novo Testamento a importância dada a essa graça futura? A resposta do autor, que o autor nos traz, é sim, que sim, pois todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, sem exceção, todas as 13, ele inicia e termina com uma bênção de graça futura para os seus leitores cristãos. As cartas de Paulo, elas começam assim: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E terminam, geralmente, no final o apóstolo diz algo assim:
a graça do Senhor seja com vocês. Né? Logo, Paulo com isso está abençoando os leitores. E isso nos inclui, né? Quando lemos as cartas paulinas. Né? E Paulo, nesse caso, ele está sendo o interlocutor entre Deus e quem lê. Ele ora a Deus, né? Paulo ora a Deus para que ele nos dê a sua graça enquanto lemos. O interessante também é que no início, quando Paulo diz a graça seja a vocês, né? Paulo está se referindo, está orando a Deus para que durante o processo de leitura da carta, os leitores eles recebam a graça de Deus. Né? E quando Paulo cita a graça seja com vocês, Paulo está, nesse momento, quando encerra as suas cartas, orando a Deus para que, pós-leitura, né, essa graça permaneça conosco. Né? Então, que após a leitura, essa graça permaneça com aqueles que leram. Né? E isso nos mostra que a graça ela não é uma realidade passada, mas também uma realidade futura. Tudo na vida cristã depende da graça futura. O autor ele nos traz um versículo de Mateus 7,14, que diz: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Né? E nos lembra que cada virada deste caminho apertado foi planejada pela graça futura e energizada pela graça futura. Muitas vezes durante esse caminho, né, nosso coração tende a fraquejar. E o autor nos mostra como e onde encontrar forças para ele. Porque durante esses momentos, normalmente o nosso coração vacila, né? Ele enfraqueja, ele vacila e nós tendemos a fazer coisas erradas. Né? E por isso a importância de encontrar essa força. E o autor traz para a gente 2 versículos aonde podemos encontrar essa força. O primeiro deles é Hebreus 13:9, que diz: é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos. A graça que fortalece o nosso coração. Esse é o desejo que está escrito lá em Hebreus 13:9. E em 2 Timóteo 2:1 diz: fortifique-se na graça. Então, ambas essas forças são encontradas na graça de Deus. A necessidade dessa força interior surge não somente no esgotamento das forças, em virtude de tensões diárias, mas sim no sofrimento e nas aflições que vêm de tempos em tempos na vida do cristão. Né? E isso se confirma em Atos 14:22, onde diz: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, quando passamos por essas aflições, quando passamos por esses caminhos apertados, né, nosso coração se enfraquece. Né? E quando estamos com esse coração fraco, né, enfraquecido, é exatamente o momento que temos que encontrar forças na graça de Deus para passarmos por aquele momento. É uma forma dessa graça abundante fluir sobre nós, fluir em nosso coração. Né? O próprio apóstolo Paulo, mesmo
ele mesmo clamou a Deus por 3 vezes, né? Quando estava passando por momentos de aflições em sua vida. Mas essa graça futura, ela não veio de forma como ele pediu, mas veio de outra forma. E Deus muitas vezes, em momentos que estamos passando por aflições, Ele nos abençoa com a graça concedida por Ele, né? No lugar daquela graça negada. Na graça negada, aquela graça quando nós pedimos, né? Como Paulo pediu, e não recebemos, e sim recebemos uma graça dada por Deus, concedida por Deus. O autor no livro ele traz um exemplo, né, de uma falha mecânica no seu carro, né, onde ele orou a Deus para que Deus o protegesse, né, durante toda aquela viagem, porém ele teve um problema no seu carro, né, e durante aquele momento que ele estava na estrada, ninguém parava para ele, né, por estar no meio da estrada, e ele orou a Deus. E Deus mandou um veículo, onde no veículo tinha um mecânico, e rebocou e fez todo o processo, e ele conseguiu chegar no seu destino, né? E ele comenta que a graça negada por Deus, que foi a graça da proteção durante a viagem, foi substituída por uma graça concedida a Deus quando ele orou, que foi o envio de uma pessoa, um socorro, e essa pessoa pôde dar o suporte a ele para que ele continuasse a sua viagem, né? Eu mesmo particularmente, né, recente, passei por uma situação, como exemplo também, de onde eu estava ansioso, né, orando a Deus pela vacina, né, e na véspera da data marcada foi cancelada. Então aquela decepção veio de imediato no meu coração, né? E porém orei, trouxe o tema ao grupo de oração, e Deus concedeu uma pessoa que me convidou para ir ao Rio de Janeiro, que ele estava indo se vacinar lá, né, durante o final de semana, estava na data, estava no processo dentro do período, e quando eu cheguei lá consegui uma vacina e fui abençoado, né, com uma vacina de 1 dose. Então, no primeiro momento, foi negada, a graça negada pelo que eu vinha solicitando, pedindo a Deus, e fui concedido com a graça melhor ainda, que foi a vacina de dose única, e no dia, né, que eu estava planejando. Então, Deus age dessa forma. Muitas vezes Ele nos nega alguma graça e nos concede uma graça melhor ainda. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, após Paulo rogar 3 vezes ao Senhor, Cristo disse: "Minha graça é suficiente para você", e explicou acrescentando: "Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Temos que ter esta certeza em nossos corações. Temos que perseverar e olhar adiante para a chegada do poder de Cristo, para fazer por nós o que ficamos desesperados de realizar. E isso é graça futura, né? É você ter a certeza em seu coração que o poder de Deus está crescendo, e Ele vai te ajudar quando você clamar, quando você orar nos momentos difíceis, né? E essa é a perseverança, né, que deve nos fazer ter a certeza que estamos debaixo da graça de Deus. Muitas vezes nos perguntamos, né, até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer, Pai? Né? E daí o autor nos lembra que Jesus disse em Marcos 13:13, né? Ele falou: "Aquele que perseverar até o fim será salvo."
né? Sabemos que o sofrimento é uma ameaça terrível, né? À fé na graça futura. E o autor nos traz uma promessa de Pedro aos cristãos aflitos e cansados. Em 1 de Pedro 5,10 está escrito: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Mostrando-nos, o autor nos mostra, né, assim, que o sofrimento não demorará, que conseguiremos suportar, né, esse período de aflição, como também a anulação provida por Deus dos defeitos que lamentamos, né? E Ele irá nos firmar, né? Como diz no final, né? Nos firmar, nos colocar, firmar aquilo que está cambaleando, né? Ele vai nos firmar, colocar em firmes alicerces, né? E para isso só precisamos perseverar. No caminho é estreito, né? E árduo que conduz à vida. Tudo isso já foi mencionado anteriormente, né? Faz parte da vida cristã. Todos esses momentos difíceis onde requer da nossa parte como cristão essa perseverança, deixar que a graça de Deus, essa graça futura cresça cada vez mais em nossos corações. Mas isso não é tudo, né? O caminho que conduz à vida é o caminho do amor. Em 2 Coríntios 8, 1, 4, Paulo escreve o que ocorreu nas igrejas da Macedônia, né? De forma surpreendente e espantosa, que diz: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo o quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Como foi citado, né, e tudo isso ocorreu na Macedônia, nas igrejas da Macedônia, né, onde eles estavam passando por tribulações, mas mesmo assim, acreditando nessa graça futura que Deus tinha para eles, eles contribuíram com tudo o que tinham. E tudo isso aconteceu, né, e todo esse comportamento anticultural e antinatural daquela época, né, como isso ocorreu, como a igreja teve forças, onde a igreja conseguiu alcançar, conseguiu contribuir com a boa obra naquele momento. A resposta é a graça de Deus. Eles agiram com amor, eles estavam desapegados das coisas, eles viam a graça futura, né? Para isso, com a grande graça do amor de Deus dentro deles. O autor também nos mostra em 2 Coríntios 9:8, que para sermos libertos de tudo que nos prende, que muitas vezes não compartilhamos para contribuir com a boa obra, né, temos que, por nossa fé, por meio da fé na graça futura, temos que confiar
né, na promessa que Deus que fala: Deus é poderoso para fazer mais do que nos seja acrescentada toda a graça. Em cada momento, essa graça nos é acrescentada exatamente com esse propósito. Pois é, irmãos, e Paulo, em 2 Coríntios 9:8, ele formula essa maravilhosa promessa, que diz: Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, não podemos perder o ponto principal. A chave para o amor e a generosidade não é olhar primordialmente para a graça passada, e para tudo que Deus fez por vocês. A chave é voltar-se para a glória e das garantias da graça passada e depositar a fé, firmemente na graça futura. Então, pois Deus, ele é poderoso sim, como Paulo traz, e para fazer que ele seja acrescentada toda a graça. E para isso temos que ter fé nessa graça futura. E, irmãos, independente do momento que estejamos passando, temos que depositar toda a nossa fé na graça futura. Pois temos um Deus que é poderoso para fazer, é generoso, é soberano, e independente da situação que estejamos passando, nos momentos de aflição, temos que orar, temos que crer nessa fé futura, porque é nesse momento que essa graça flui dentro de nós e nosso coração se fortalece no entendimento que temos um Deus soberano, no entendimento que temos um Deus poderoso, no entendimento que temos um Deus que olha por nós, que muitas vezes nos nega a graça que desejamos, porém nos concede uma graça de acordo com a sua soberania. Então, assim termina o nosso capítulo 4, e que essa graça de Deus, que essa graça futura de Deus estejam com todos vocês, estejam sobre vocês, que continue com vocês, que ela flua cada vez mais dentro de nós, mas para que todo o bem futuro de que desfrutarmos nesta vida e na próxima virá a graça futura. Assim o autor conclui esse capítulo 4, e é assim que eu queria concluir com os irmãos, que a esperança e a graça de Deus esteja com todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.